mudar de assunto rapidinho, porque eu sei que tem uma apuração sua. Vamos ver aquela nota que o PL emitiu? Lembra, essa semana houve aquela visita, inclusive o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, fez aqui, aquela sala que era chamada de sala secreta, né? Que ele mesmo constatou e falou que não existe nada de secreto ou escura na sala, e naquele mesmo dia o partido dele, o PL, emitiu essa nota aí que gera desconfiança e coloca em dúvida o processo eleitoral, a lisura, a transparência das eleições. Você tem uma apuração sobre como o presidente do partido, de Bolsonaro, reagiu à publicação dessa nota, né, do próprio PL, Carla? Então, na verdade, no dia, né, que foi o mesmo dia que a nota veio a público e que o Valdemar esteve na sala secreta dizendo que não tinha nada de secreta, no dia já teve um desgaste aí para o Valdemar, porque a interpretação do PL divulgando essa nota era de que Bolsonaro estaria aí como uma espécie de vacina para já questionar o resultado das urnas. O TSE respondeu dizendo que a nota tem informações falsas, mentirosas, sem nenhum amparo na realidade. Aí o Alexandre de Moraes pediu algumas explicações ao PL em relação a essa nota. O Valdemar enviou um ofício assinado por ele ao ministro do TSE, que é também corregedor eleitoral, o ministro Benedito Gonçalves, com a data de ontem, dizendo que a responsabilidade dessa nota não era dele, que era uma responsabilidade da equipe técnica contratada, cujos termos devem ser avaliados dentro de tal contexto e sob a responsabilidade dos seus subscritores. Bom, o que acontece? O TSE respondeu hoje, o ministro respondeu hoje, agora há pouco, agora 4 horas da tarde, dizendo que não é bem por aí, que ainda tem sim responsabilidade do partido, pedindo que o partido ainda apresente outras explicações, dizendo que não dá para excluir completamente e atribuir exclusivamente à equipe técnica essa responsabilidade do documento, pede que a Secretaria de Tecnologia da Informação do TSE envie os dados sobre a contratação dessa auditoria para aquele cheque, enfim, e aí também nessa troca de ofícios aí, o Valdemar explica que o Moraes tinha pedido para o Valdemar explicar quem tinha pagado, quem que era o responsável pelos pagamentos ao Instituto Voto Legal, que é um instituto que o PL tentou colocar no TSE como auditor, mas o Fachin antes do Fachin rejeitar, na verdade, porque o Instituto não cumpriu os requisitos, tinha menos de um ano de existência, enfim, outros requisitos básicos, o próprio PL retirou. Só que o presidente desse Instituto, que é aí ligado ao Valdemar, foi incluído pelo PL nas auditorias. Então, ele esteve em várias reuniões com o TSE também, em uma, inclusive, que era aberta e tinha outros partidos, a gente noticiou que os outros partidos falaram, olha, esse cara veio aqui para tumultuar. Então, assim, o TSE já sabe que o comportamento do Carlos Rocha, que é esse presidente do Instituto Voto Legal, tem esse intuito aí de dar uma bagunçada nesse coro, nesse coreto, fazendo coro aí as apurações, as acusações infundadas do presidente Jair Bolsonaro. Agora, Diego, a gente que vive aqui em Brasília é rapidinho, você pensa, né? Mas o PL vai mesmo questionar as urnas? O Valdemar, ele tem a legenda, o Bolsonaro na sua legenda, mas ele tem como principal objetivo nessa eleição fazer bancada, né? Então, ele precisa de uma Câmara de Deputados fortes. Então, logo naquele dia, o Valdemar já falou, olha, não fui eu, não fui eu. E ele oficializou isso, dizendo agora nesse documento, olha, tira o PL dessa, a gente não vai questionar nada. Aí ele diz, olha, a gente queria só contribuir para o processo, dentro das regras, nada mais do que isso, diz Valdemar nessa nota. O ministro aceita e fala, tudo bem, mas continue me dando explicações aqui, porque isso aqui não foi legal, e Ô, Carla, Moraes incluiu tudo isso no inquérito das fake news, né? Então, e assim, ainda vai dar pano para manga essa história. o PL vai fazer uma bancada enorme, né? E depois vai questionar a eleição que elegeu tantos deputados, provavelmente vai ser difícil realmente, né? Pois é uma equação que essa equação não fecha. E aí, assim, Diego, pode ser uma vacina do presidente Jair Bolsonaro, mas até a gente da campanha falando que isso é um tiro no pé, porque daí já essa semana não foi uma semana muito otimista para a campanha do Bolsonaro. Eles viram uma onda do Lula crescente. E aí, com uma notícia dessas, é aquele discurso de perdedor, uma coisa que eles não querem colar agora, muito menos agora, pouquíssimos dias da eleição, né? Eles tentam manter aí o otimismo, a teoria do data povo, enfim, os apoio nas redes, esse mundo, tudo mais, não vão embarcar agora, antes da realização do pleito, numa narrativa dessa, e aí o Valdemar mostra que ele, como presidente do partido, também aí, pelo menos nesses documentos, e nos bastidores ele tem dito, gente, a gente não vai questionar as urnas eletrônicas, então eu acho que
que, enfim, não, a gente não pode deixar de ser vigilante, né? Mas também, às vezes, eu acho, assim, falando bem entre nós, que é muito palco para maluco, sabe? Entre nós, Sim, né? E com os ouvintes do UOL, né? entre Mas é todos muito nós. papo para maluco, entre todos nós, é muito papo para maluco. Há pouquíssimos dias da eleição, a gente só quer que a democracia vence e a gente tenha um domingo tranquilo com quem tiver ganhar, né?